Sejam muito bem-vindos a mais um Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim e sou um dos hosts do programa. E hoje a nossa convidada vai falar tudo sobre estética, beleza, bem-estar, até porque a própria aparência dela já nos transmite isso. Seja muito bem-vinda, Isabela. Um prazer em ter você aqui. Se apresente para o nosso público, por favor. Muito obrigada, Kleber. Muito prazer, eu sou Isabela Coutinho, biomédica esteta, e hoje eu vou compartilhar aqui um capítulo da minha história com vocês. Tudo bem. Como foi? Como que a biomedicina apareceu para Isabela? Acordou um dia e pensou assim: agora eu vou fazer as mulheres ficarem ainda mais lindas. Enfim, foi alguma situação de infância, alguém da família, ou um propósito, ou meio que de saco cheio de algum trabalho, fez a Isabela ir para esse lado da beleza? Bom, Kleber, foram diversos fatores e alguns que você citou aí, mas hoje eu vou falar sobre um específico. Aos 35 anos, eu comecei essa trajetória dentro da saúde por um problema de saúde meu. Então, hoje eu estou na biomedicina por propósito. Uma dor. Foi por uma dor. Foi por uma dor, exatamente. Voltando um pouquinho, aos 20 e poucos anos, eu tive um pré-diagnóstico de uma patologia chamada endometriose. E naquela época, o tratamento para essa patologia era fazer uma cirurgia de videolaparoscopia para ter certeza que aquele diagnóstico realmente era da endometriose, pelos sintomas que eu tinha, ou um tratamento com medicação, que muitas meninas conhecem, que é o anticoncepcional. Com 20 e poucos anos, qual foi a minha decisão? Não era de fazer uma cirurgia. Então, eu decidi fazer o uso da medicação. E foi assim até os 35 anos, quando eu decidi começar a minha jornada na maternidade, que sempre foi meu sonho, Ser mãe. ser mãe. Então, eu interrompi essa medicação e aí começaram todos os meus problemas de saúde. Porque sim, essa doença existia, ela estava instalada e ela tomou conta do meu corpo, principalmente do sistema reprodutor, né, feminino. Bom, a partir daí eu comecei uma saga, né, dentro de consultórios com médicos, e eu consegui esse diagnóstico, né, de endometriose profunda, sem precisar fazer a cirurgia de videolaparoscopia, através de um exame que é muito importante falar. Cólica não é algo comum, não passa com remedinho, não é assim que a gente. Então aquilo que a gente ouve ali, a mulher, nossa, que cólica, que dor terrível. Isso não é para ser comum. Não é para ser comum. Uhum. Precisa se investigar. Uma em cada 10 mulheres tem endometriose, e muitas vezes silenciosa. Olha, Então é preciso investigar sim, dores né? fortes no corpo, em excesso, não é para, vai passar, enfim, pode ser algo crônico. Sim, Kleber, é necessário fazer, né, então, um acompanhamento, né, e o principal é fazer um exame que eu quero falar para todas as mulheres que esse exame, ele é um exame específico. É um exame de um ultrassom com um preparo antes, para conseguir ver os focos dessa endometriose. Porque eu fiz mais exames do que uma gestante durante todo esse tratamento até esse momento, porque a gente não conseguia ver. E esse exame é um exame específico. Na época, eram pouquíssimas pessoas que faziam esse exame aqui em Florianópolis. E hoje já tem, né, em diversos outros Já é algo mais laboratórios, divulgado, já é assim, mais comum. já é mais comum. Embora a endometriose tenha vários estudos, os resultados não são conclusivos. Então, não existe um tratamento, é esse tratamento para todos, um padrão. Não. Precisa ser individualizado. Tem mulheres que têm endometriose no diafragma, que é algo do aparelho reprodutor, né? Então, isso é muito sério, precisa ser verificado. Então, naquele momento, eu procurei esse médico, que era um médico de reprodução assistida, porque eu tinha dificuldades, né? Eu passei 2 anos tentando e não conseguia. E a partir desses exames, ele viu que eu estava totalmente tomada, era uma endometriose profunda. E ele disse que eu só poderia gestar se eu fizesse uma cirurgia.
E essa cirurgia era junto com outro médico do aparelho digestivo. Eu tinha também focos no meu intestino, né, por ser muito próximo. E acredito que essa cólica, né, acredito não, a cólica muito forte é justamente porque o nosso aparelho reprodutor está muito próximo do intestino, certo? E quando ele me disse que era impossível, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu disse para ele: "Doutor, no meu dicionário onde está escrito impossível, eu risquei e escrevi Deus". E Ótimo. ele disse para mim: "Se você acredita, eu já vi alguns casos de milagres". Eu falei: "O meu vai ser mais um". E a partir daquele momento eu comecei a fazer uma intenção para Deus. E sem saber, sim, eu engravidei. Mas como essa patologia, ela me causava muita dor, e mês após mês essa dor ia aumentando, quando eu tive o aborto, eu achei que era uma piora da doença. E fiquei com aquele sangue na cavidade abdominal. Foi uma dor inenarrável, muito forte. Então, eu procurei um hospital depois de alguns dias, porque toda mulher sabe o período ali que fica, né, ali no Uhum. ciclo. Depois desse período passou e eu continuei com as dores. Então, fui procurar um hospital. Fizeram todos os exames, o médico disse que estava tudo ok, mas que eu corria risco de vida por estar gestante, mas não era uma gestação comum, que poderia ser uma gestação fora do útero, chamada de ectópica, certo? E pediu que eu fizesse um exame de ultrassom. Só que nesse hospital não tinha ultrassom. E me mandaram para casa dizendo que estava tudo bem. Se E, livraram do problema ali de alguma forma. infelizmente, houve essa negligência. Uhum. E eu fiquei ali mais 2, 3 dias, ainda com a esperança que estava gestando, né. E até que um dia foi numa quarta-feira, de madrugada, eu não conseguia deitar. Eu sentia muita dor no ombro, que a gente sabe aqui que quando está inflamado, a gente tem aqui um sistema que demonstra essa, inflamação, vamos dizer assim, né, o médico consegue fazer esse diagnóstico. E aí foi eu chegar no hospital e eles disseram: "Ó, é uma ectópica rota". Direto já me mandaram para a sala de cirurgia, foram mais de 8 horas de cirurgia para salvar a minha vida, e eu quase morri. Precisei fazer transfusão de sangue, fiquei mais de 10 dias internada, e isso mexeu muito comigo. Um recomeço. É um propósito de Deus que tinha algo para escrever nessa tua trajetória, fazer essa mudança. Exatamente. E a partir daí eu busquei mais conhecimento sobre a minha patologia e comecei a estudar, autodidata. Fui estudando, entendendo, e eu vi que o cerne da questão estava dentro de um bem-estar da mulher, o bem-estar do ser humano, vamos dizer assim, tá? Como Vamos dizer, assim um bem-estar? porque não é só uma coisa. Uhum. É o físico, sim, mas tem o mental, ele tem o espiritual e também a parte da alimentação e atividade física, que é muito importante para que esse sistema integrado consiga te entregar, sim, um bem-estar, uma saúde perfeita. Então, comecei a estudar muito sobre alimentação. Eu sempre fui muito ligada a isso. Toda a minha vida, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de me alimentar bem. Mas depois desse período, eu como a doença ela se instalou, eu fui ganhando muita inflamação no meu corpo e eu aumentei 14 quilos. Então, Isabela, nossa, a gente às vezes, né, a falta de conhecimento e procurar um médico, como tu falou, né, esse é um assunto até de utilidade pública, né, porque é muito habitual a gente ouvir as nossas tias, mães, até mesmo esposa, reclamarem, né, nossa, é cólica, e aí, ah, mas é normal, vai passar, toma um remedinho. E aí tu já era uma moça de fazer atividade, já tinha esse autocuidado, e mesmo assim, né, vivenciou isso. Então, às vezes a gente acaba deixando passar, né, desapercebido algumas porque o corpo ele é engraçado, né, Deus ele é maravilhoso, porque ele deixa tudo muito claro, é a gente que fecha os olhos e tapa os ouvidos, né. Porque o teu corpo já estava te dando sinais que tinha alguma coisa errada, né, tipo, olhava pra ti, era uma mulher maravilhosa,
tudo organizado, mas teu corpo já estava conversando contigo, e aí tu foi buscar esse autoconhecimento para entender melhor o porquê que isso estava acontecendo contigo, já que não vinha as respostas dos profissionais. Aí Exatamente. foi onde teve uma virada, tu pegou a chavezinha ali, agora eu vou fazer aqui diferente, vou ajudar outras mulheres para que elas também não passem e entendam como funciona, né, o corpo feminino. Sim, e com menos de 1 ano eu precisei fazer a cirurgia da endometriose, porque naquele momento apenas salvaram a minha vida, né, eu precisei fazer uma cesariana, aquilo foi muito a recuperação foi muito complicada, então eu precisei dar um prazo para fazer uma outra cirurgia para realmente tirar os focos da endometriose. E eu fiz uma preparação para essa cirurgia, que eu ficaria mais 10 dias internada, eu precisaria tirar mais um pedaço do meu intestino, ficaria com a bolsa de colostomia, eu tinha um nódulo dentro da minha bexiga, precisaria ficar com sonda. Então, todo esse período de recuperação, eles me deram aproximadamente uns 10 dias. Mas eu me preparei para essa cirurgia porque eu estudei antes e entendi que era preciso me aproximar muito mais de Deus, me alimentar de uma maneira anti-inflamatória, suplementar com alguns nutracêuticos anti-inflamatórios. E foi aí que eu despertei para essa área da saúde e quis buscar mais e fui para a biomedicina. Foi através da tua necessidade de uma dor, né, que tu encontrou, poxa, aquilo que a gente conversa sempre, né, ajudar as pessoas, né, e foi onde tu, poxa, Deus me deu a possibilidade de continuar, me deu a ânima, né, porque isso mexe muito né, com a cabeça, né. Afinal, tão jovem, era algo que tu tinha planejado, e aí entra aquela, né, a gente coloca no nosso tempo, mas não é nunca no nosso tempo, é no tempo de Deus. E aí Deus preparou essa maravilha para ti e te transformou hoje nessa profissional da biomedicina, que tu tá aqui e aí vai falar como que a gente pode fazer para melhorar a autoestima dessas mulheres. Também tem que ajudar os homens, né? Porque, poxa, tem cada um mal acabado aí, né? Que as rugas começam a aparecer, enfim, o tempo vai chegando, né? Sim, Afinal, ninguém é Benjamin Button, né? Lembra desse filme? Eu adoro esse claro, filme com o Brad Pitt. Cara, olha é bem só que curioso. magnífico. Pegaram um homem maravilhoso acima da média, colocaram ele lá com 90 anos e ele veio rejuvenescendo, e olha o magnífico, né, a aparência dele era de um velho, e quando ele chegou numa aparência perfeita fisicamente, ele tinha a experiência do mundo. É sensacional, né, fazer a trajetória inversa, né, chegar Sim, na muito nossa interessante. melhor fase física, com muitas experiências e com vasto conhecimento. Sim, muito interessante. Eu escolhi a biomedicina não só por essa questão, porque eu queria sim estar dentro da área da saúde. E é um curso muito rico, onde a gente consegue sim identificar, né, possíveis patologias e o biomédico ele é praticamente um cientista, porque ele é um pesquisador, ele precisa pesquisar para entender, né, sobre essas questões do nosso corpo. Mas também, que aí já é assunto para um outro Um podcast, outro momento. eu gosto, sempre foi o meu ócio o ócio criativo, né, a arte. Então eu sempre tive muita habilidade manual. E aí eu pensei: qual curso que eu poderia associar algo para eu realmente ser a pessoa que eu quero ser, né? Além de ajudar outras pessoas, fazer algo que me dá prazer, né? Então a biomedicina me proporcionou estar dentro da estética. E aí eu fui para a residência, fui fazer uma harmonização, cursos de harmonização facial, corporal e também a parte da estética íntima, que hoje é um tabu ainda, né, para muitas mulheres, mas que também é uma preocupação de saúde, porque muitas se incomodam, né, fisicamente com algumas condições. Apesar de estar ali no escondidinho, nem todo mundo vê, né, diferente do Sim, rosto, incomoda a pessoa, né, porque sim, ela vê aquilo, né, e acaba se incomodando. sim. Eu achava que biomedicina era só cuidar, fazer um botox, sei lá, levantar um pouquinho. Como que Não. funciona? Explica alguns procedimentos, né, além dessa parte íntima aí, que é a sua especialidade. Dá uma Uhum. aula aqui pra gente aqui. A biomedicina tem mais de 37 áreas de atuação. 37 áreas de Sim, sim. atuação.
Inclusive, dentro, né, dessas áreas, a polícia científica é uma delas, Hum, né? Pode trabalhar ali com, mas é uma parte que eu particularmente não gosto, gosto de ver beleza. tá, Bom, e dentro da estética, claro, não só as mulheres, como você mesmo falou, né? Os homens também buscam isso, cada vez mais, hein. cada vez É bom mais. olhar para o espelho ali, se ver e dizer: Sim. "Oh, E tô buscando bem". sim, e buscando dentro dessa questão, né, da medicina funcional integrativa, que foi o que me hoje, né, tá me fazendo, me proporcionando conversar com você, estar viva aqui, porque eu vi, né, o ser humano como um todo, a estética regenerativa, ela vai caminhar também dessa forma. Então, por exemplo, quando, né, um homem que não quer mudar muito as suas marcas de expressão, quer manter a sua masculinidade, a gente pode sim ajudar a que as células do seu corpo te auxiliem à renovação, certo? Nós conseguimos reativar células que estão ali, a gente chama células senescentes, células mortas. Elas não vão embora, elas ficam ali na pele. E aí a gente consegue reativar essa célula para ela produzir aquele colágeno novamente. Ah, é como se elas parassem por algum motivo. Sim, elas vão morrendo, certo? É o Aham. nosso processo oxidativo natural. Mas essas células elas deixam de se renovar, é isso? Isso, elas ficam e elas se instalam em melanócitos, Uhum. que acabam criando manchas no nosso E rosto. aí tem como ir lá e E aí a gente tem vários tratamentos, tem alguns tratamentos que a gente consegue fazer essa renovação, né? E isso vai te auxiliar a envelhecer sem, vamos dizer, um procedimento mais invasivo, né? Naturalmente, com que saúde. seria, é como se estimular o corpo a produzir aquilo que ele já não está não consegue mais. Então é de Exatamente. dentro para fora, não é um procedimento Isso. que vai de fora pra olha que interessante. Exatamente. E eu gosto muito desse assunto, porque eu acredito muito que sim, a nossa beleza ela é de dentro para fora, Uhum. justamente. Principalmente a parte do Difícil é que a maioria das pessoas não vê isso, não né. vê isso. Aham. Vamos lá. Eu e meus comentários. Mas é verdade. E a saúde, ela está muito ligada também ao intestino, né. Todos os nossos nutrientes, as vitaminas, a gente, absorve ali no intestino. Então, assim, Isabela, a gente é aquilo que a gente consome, Sim. né, no caso. Não só o que a gente consome, Kleber, mas Uhum. também o que a gente consegue absorver. Porque Hum. tem pessoas que têm algum tipo de deficiência genética que não consegue absorver determinado tipo de E nutriente. aí precisa de algum auxílio extra. Sim, por exemplo, o folato. Ele é muito importante, principalmente para a mulher que está gestando. Folato. Folato. E se a pessoa ela tem um problema nessa enzima que converte em metilfolato, ela não consegue absorver. Então, por mais que ela faça suplementação daquele nutriente, se ela não converte, ela não absorve. Então, é mais do que o que a gente consome, é o que a gente absorve. E o que a gente consegue traduzir isso para fora também. Bacana, show. Não É, é só o que tu porque eu vejo muito assim, tem na internet, né, aquelas pessoas veganas e aquelas pessoas que são já adeptos a se alimentarem só com carne, deixam o carboidrato. E tu olha assim: "Pô, cara, isso aqui tá perfeito. uhum, Esse aqui tá perfeito". Só que um usa um outro critério. Eh, Tu fica meio perdido no direcionamento, né. Esse aqui come só carne e tu olha para aparência, tá show, queria, eu ótimo. quero, vou seguir. Aí tem lá do outro lado também aquela pessoa que só se alimenta de verde, enfim, não acaba não consumindo carne e também então tu fica um pouco perdido, e aí eu acho que é onde entra um profissional com todo o conhecimento para que, né, verifique essas faltas de enzimas também Isso. e vitaminas, é tudo um diagnóstico. Então, quando a Isabela ela vai fazer um trabalho, ela vê como um todo, Sim, ela age como um todo, se possível solicitar alguns exames para saber que tipo de procedimento fica mais adequado. Não é só exatamente. chegar ali.
Se eu chegasse ali pra falar contigo, eu ia falar assim: sabe esse negocinho aqui, esse bigode chinês aqui, eu queria que tu fizesse uma mágica. E tu, de repente, tu olharia: Kleber, tudo bem, eu posso fazer algo, mas vai ser durante 6, 7 meses. Uhum. Mas se a gente trabalhar nesse outro modelo aqui, com alimentação, com suplementação, o procedimento que eu vou fazer contigo, ele vai ter uma duração maior, e quando retornar, ele vai retornar um pouco menos visível. Então tem esse trabalho. É. Perfeito, você traduziu tudo bem certinho. Eu estudei um Você pouquinho. estudou um Eu pouquinho. estudei, quando eu vi que tu ia vir, assim, nossa, biomedicina, eu fiquei um pouco assim, né? A gente precisa também ver no meu lado aqui, o lado do menino também, né? Porque essa beleza, mulher passou uma maquiagem ali, ela já dá uns 10, 20%. Se ela soubesse maquiar, ela Ajuda bastante. dá uma Eu já melhorada. vi. O homem diz que a maquiagem do homem tá na barba. Aí eu olho pra minha barba, farta tudo. Eu digo, né? Eu vou dar uma A estudada gente tem aqui. tratamento para isso também, se você Também quiser. tem, né? Sim, temos. Mas é isso, é exatamente o que você falou. Inclusive, eu escrevi um artigo que é o impacto dos nutracêuticos no processo de longevidade e envelhecimento aliados à estética, tá? Olha que bacana, Sim, genial isso. sim, justamente para o quê? Você vai passar no consultório comigo, vai fazer uma anamnese, assim como você falou, eu tenho uma queixa. Bom, se a gente trabalhar pontualmente a sua queixa, sim, vai resolver por X meses. Agora, se você se preparar antes para absorver mais esse nutriente e depois você fizer o dever de casa que precisa ser feito, com certeza você vai ter muito mais tempo de resgate daqueles danos perdidos, né? Porque a gente não para o processo de envelhecimento, ele continua. Então, o que a gente vai fazer dentro do consultório é resgatar aquele tempo de estresse oxidativo, né? Do envelhecimento que já se instalou. Então, precisa continuar. Então, eu gosto muito de fazer planejamento, gerenciamento de pele, né? Quando você vai no consultório, a gente faz esse gerenciamento. Então, Gerenciamento de pele. Tá aí sim. um assunto que eu desconheço totalmente. O que que seria isso? Seria analisar mesmo, né, quais são, dentro das suas queixas, quais são os possíveis tratamentos que a gente pode fazer com o mínimo. Eu não me aguento, já me dá vontade de perguntar. Pode perguntar. Pele clara, pele morena, pele escura, tem essa particularidade para fazer algum procedimento? Sim, a gente precisa se preocupar com os fototipos, sim, né? Fototipos. Sim. É bom falar com profissional, né? Fototipos. Sim, e hoje a gente conta com algumas tecnologias também, onde a gente consegue analisar a pele do paciente para ver se você tem alguma área que é mais sensível, se tem já alguma ruga mais instalada que a gente consegue já reverter. Então, essa tecnologia que existe hoje, a gente consegue propor tratamentos para aquelas queixas, né, do paciente e também de acordo com a sua pele. Né? Ele vai fazer uma leitura daquilo ali. Então, uma boa biomédica, ela faz uma ultrassonografia, não é nem um raio-x. Escaneia tudo, né, e vai levando áreas onde tem que levar, melhorar para que tenha para que rejuvenesça, para que não, ou melhor, né, vamos usar aqui para que envelheça com mais carinho, com mais cuidado, para que não seja algo do dia para noite, para não acordar num dia assim e diga: "Cara, tô velho". A gente Sim. às vezes olhar para o espelho e dizer assim: tô velho". Nossa, às vezes eu tô conversando assim com a pessoa e digo: "Parece que eu tenho 16, 17 anos". Aí se tu colocar um espelho, aí tu: "Ai, cara, eu não tenho mais 16, 17 anos". A gente se sente, né? Eu até quando eu faço, né, criação de conteúdo, eu não gosto de colocar uma tela na frente, porque eu tô ali, assim: tô aqui com meus 20 e poucos anos", aí depois eu vou: "Não, tô com meus 40 já". Então já vamos marcar a sua consulta ali para a gente fazer o seu gerenciamento. Fazer essa ressonância. Sim, mas isso é uma conduta minha. Nem todas, né, É as um diferencial profissionais, seu, é um como você cuidado. disse no início, pela minha dor. Eu Uhum. acredito muito, né, que o natural, ele é mais belo, porque hoje existe uma padronização de estética, né, principalmente para a mulher.
Então, hoje, muitas mulheres às vezes ficam até depressivas, né, quando olham para o espelho, porque apareceu uma ruguinha, e às vezes aquela ruguinha é linda no rosto da mulher, Maravilhosa, né? sensacional. Depende, né? Depende, vai de pessoa para pessoa, mas existe hoje uma padronização. Então, eu acredito muito que o natural, ele é muito mais belo, porque ninguém é igual a ninguém, né? A gente nasceu cada um com uma especificidade. É, vamos entrar aqui pra fofoca, né, eu gosto de uma fofoca. Vamos lá. Aí ficou muito evidente, por exemplo, o Bruno lá, o Marrone, né, que fez um procedimento lá e ele ficou parecendo um boneco de pano. O que que tu diria a respeito daquilo? Esqueceu o artista, mas foi só algo assim que o público deve lembrar, né, porque ficou muito escancarado, né. Ali foi uma falta de uma avaliação ou às vezes o cliente chega para ti, o paciente: "Eu quero isso aqui", e aí tu fica meio que refém? Né, porque eu não imagino, eu aqui desse lado, né, que realmente era aquele resultado que ele queria. Eu usei como exemplo, mas tem outros que a gente vê na rede social, mas como eu gosto da música deles ali, acabou que eu assim, pô, quando eu olhei, eu digo: "Cara, o que que é isso? É um boneco? O que que ele fez? Tá com uma máscara?". Eu falo isso porque às vezes a pessoa chega lá pra ti, ela já chega meio: "Ó, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui". Uhum. Pronto. E aí, às vezes, tu, ah, mas não vou conseguir. Como que a biomédica Isabela trabalha isso? É, isso pode acontecer sim, né, muitas vezes as pessoas chegam querendo, né, determinado resultados, como foto, olha, eu quero assim, parecido com isso, e é natural, porque às vezes é uma coisa que Eu queria ficar incomoda parecido com muito. o Zac Efron. Tens uma formulazinha lá para dar um Pois é. só essa história. Ele fez um procedimento lá, ele ficou engraçado, né, o cara era perfeito na visualmente, ele fez um procedimento, ele ficou perfeito um menos, né, perfeito menos, mas ainda ficou Acontece, né, acontece sim do paciente querer aquele resultado X. Só que é como eu te falei, existem tratamentos, então, por muitas vezes, é a pílula mágica, tá. Hoje as pessoas elas não querem se alimentar, fazer atividade física, cuidar, tudo né, isso influencia. elas preferem tomar uma pílula mágica, que vai acontecer, que é um assunto bem polêmico aqui, que não vai agora, eu acho que não é o caso a gente falar sobre as Será? canetinhas, né. Ah, é esse Monjaro, essas coisas É, essas aí? canetinhas, né. Então, Ó, assim, a pessoa ela quer usar para um resultado imediato, porque é um resultado rápido, né. uhum. E existem outros processos que precisam ser respeitados no corpo, assim como eu falei para você, né, processos que vão a nível celular. Que vão ter uma continuidade, né, não é só jogar um botox ali, que vai ter uma duração com alguns cuidados no sol e, enfim, peso que Isso, dura um pouquinho mais. exatamente. Por exemplo, foram proibidos agora alguns anabolizantes, né, não sei se você viu essa reportagem e tal. Então, dentro de, por exemplo, de treinos de academia, as pessoas olham para um corpo e querem ter aquele corpo, só que elas não querem passar pelo processo, Uhum. né. E existe algo muito importante nesse processo, porque quando a gente ganha mais massa muscular, a gente tem mais reparação tecidual também. Dentro da nossa mitocôndria existe ali o NAD+, que faz essa reparação celular. E hoje já existem produtos dentro da estética que a gente consegue fazer, injetar isso, né, na derme da paciente, para sim renovar essa pele. Isso é um processo lento, não é algo que é feito e tu já tem o resultado imediato. Exatamente. Assim como, por exemplo, quando você entra na academia, para chegar no corpo X, você vai demorar ali Número 2 a X de 3 anos tempos, isso. para você ter uma consistência muscular. A Uhum. pele, a pessoa chega no consultório, tem 30 anos de danos, ela não vai conseguir isso de uma hora para outra. Então, realmente, esse tipo de paciente que já quer um resultado imediato, ele sim, ele vai ter uma alteração facial muito, vai ficar estranho, né? Sim, vai Como ser você algo que vai falou. chamar uma atenção Vai muito chamar mais atenção, rapidamente. sim. Aham. Ao passo que se ele fizer um tratamento, né, ele consegue esse resultado, né, mas precisa desse tempo, precisa de ter paciência, porque ele demorou tanto tempo para chegar ali, então agora tem que ter uma paciência para cuidar.
Para né? retomar, Sim, reativar, enfim, aquelas facezinhas ali, aquelas feições. isso. Isabela, me diz uma coisa. O que que é mais difícil para ti? Trabalhar com um público de 20 anos, de 40 ou de 60? Qual que é a dificuldade que tu vê? Porque tu deve receber, a gente até conversou aqui, o teu público é 30 a mais, 40 ali, né? É o que tu trabalha um pouco mais, mas chega um pessoal mais novo, aí chega uma senhorinha, um senhorzinho um pouquinho mais velho, né? Qual é a diferença de trabalhar com esse público? Às vezes chegar uma paciente, eu já vi, com 19, 20 anos, eu tenho conhecido que foi fazer procedimento, né, no rosto. Como que é lidar com esse público? Ter essa sensibilidade de: "Opa, espera aí, aqui tu não precisa, vamos trabalhar aqui, a gente pode fazer um trabalho para ter uma sustentação", ou ali aos 30 e poucos aí: "Não, a gente precisa, trabalhar um pouco mais firme e forte aqui, mas a gente também precisa manter". E tem, né, naquelas situações em que algumas pessoas acham: "Não, aqui não tem mais o que fazer, mas dá para fazer um trabalho para envelhecer com um pouquinho mais uma aparência um pouquinho mais jovem". Como que é isso para ti? Como que é o teu dia a dia em relação a isso? É, você já meio que resumiu um pouquinho disso, né? No caso ali, a partir de 60, realmente é um pouco mais, vamos dizer assim, demora um pouco mais, Desafiador. desafiador, sim, porque a gente precisa tratar a pele. Porque assim, ó, embora, por exemplo, já seja uma idade onde as pessoas já buscam fazer lifting facial, que já é uma cirurgia invasiva, né? É uma O que que cirurgia, seria um lift? seria elevar, cortar a É um pele, corte sim, é um corte. e Isso, hoje faz existem várias. uma cola, assim, como se fosse colar. Isso, existem várias Aham. técnicas, né, onde vai essa pele ela vai ser esticada. Como se fizesse assim. Isso. Ah, Toda mulher ela vai no espelho e faz isso daqui, fica parecido com um japonês, pra um ver como que chinês. fica. Só Ah, que a pele, ela não vai mudar, concorda comigo? Eu só vou esticar aquela pele. sim. Essa pele continua fina, ela precisa ser tratada. Ela tá Ah, fina, então eu preciso redensificar essa pele. Preciso melhorar a qualidade dessa pele. Então, independente de fazer um lift, a pessoa precisa passar pelo tratamento também. aí essa pessoa com 60 a mais, ela já tá com essa pele bem Já fininha. está com a pele bem fininha, mas Uhum. isso vai muito também de pessoa para pessoa. De Tem como pessoas mais foi, né? jovens que têm também Eu essa tenho. pele. E isso vai depender muito dos hábitos. Por exemplo, a pessoa que usa, né, as canetinhas emagrecedoras, elas vão ter essa flacidez de pele muito mais rápido e às vezes muito mais jovem. Eu vejo hoje pessoas com menos de 20 anos usando. Sendo que a gente tem práticas hoje, como eu falei, de atividade física, de alimentação, para que ela chegue, sim, no emagrecimento que ela quer, e não tão rapidamente como isso. E hoje a gente não tem estudos de como isso vai ser mais para Mais frente, pra frente, né, qual vai né? ser o resultado disso a médio e longo prazo? Não se tem, Exato, né. exatamente. É uma medicação? É importante? Sim. Foi um divisor de águas? Foi. Muitas pessoas que realmente estão em condições de saúde sérias, severas, precisam dela. Mas eu vejo hoje, assim como a estética, existe uma padronização e as pessoas querem tomar, né, justamente para ter esse resultado mais rápido. Então essa pele ela vai afinar. Inclusive aí entra muito também o rejuvenescimento íntimo, porque é uma gordura que ela sai mais rápido do corpo, né? Sim, E essa flacidez ela pode incomodar a mulher ao vestir um biquíni, uma roupa de ginástica, isso incomoda, né? Então esse tratamento de pele ele precisa acontecer. Uma pessoa jovem que vai no consultório procurar ali geralmente é um botox preventivo ou quer mudar um narizinho, quer fazer um narizinho. Então são coisas minimamente invasivas que de repente tranquilas de serem feitas, mas um desafio grande é o 30 mais, porque hoje os 30 são os 20, os uhum. 40 são os 30 de antigamente, né. Aham. Então as mulheres e os homens querem se ver ali naquela idade, porque não se sentem ali, né, dessa forma. É até engraçado tu falar isso, né, eu tenho o hábito de ver alguns vídeos antigos, programas antigos, não ficar 1 hora, 2 horas, mas eu gosto de assistir, e como as pessoas com 20, 30 anos eram mais velhas, eu não É sei verdade. se não bebiam água, eu não consigo entender, mas
Até, às vezes, eu puxo pela lembrança, assim, os meus tios, né, quando eu era criança, eu digo: "Caramba, mas aquele meu tio lá parecia que tinha 100 anos na época e tinha a minha idade de hoje". Sim, é verdade. Qual foi essa mudança? É o sol? É a água? É o ar? O que que aconteceu? Que essa geração do 30, 40 realmente deu um passinho para trás aí, deu uma segurada no tempo. O que que tá acontecendo? Eu acredito que seja a mesma informação, né. Esse Os cuidado, hábitos, uhum, sim, os hábitos de vida, né, a mudou questão muita alimentar, a coisa. questão de beber água hoje, né, a gente Sim, água é muito importante nesse cuidado com a célula, com a extremamente importante. Por exemplo, um procedimento como um bioestimulador de colágeno, que hoje ajuda bastante a essa qualidade de pele, como eu te falei, né. Se o paciente ele não faz uma ingesta adequada de água, ele não vai ter esse resultado tão interessante assim. Assim como o ácido hialurônico, que é o preenchimento. Ele vai puxar água. Então, se eu faço um preenchimento, a pessoa ela precisa, por exemplo, de uma estrutura aqui no malar, porque houve um derretimento facial, né? Por causa do processo de envelhecimento. Se a gente aplica aquele produto no rosto e a pessoa ela não faz uma ingesta hídrica, esse produto ele vai puxar água, porque aquela pele precisa de hidratação, porque aquilo é extremamente hidratante. E o que que vai acontecer? O resultado ele vai durar muito menos, porque se eu uhum. preciso de um volume e ele diminuiu para hidratar a pele, eu não vou ter o resultado que eu quero. Então é inteligente que faça sim, né, o protocolo e eu sempre auxilio os meus pacientes a tomarem bastante água antes, depois também. Então essa seria a dica para esse pessoal, principalmente Uma 30 a grande dica. mais aí da se cuidar, tá tomando bastante água. A questão do sono também influencia no envelhecimento. O Muito, ai meu Deus, todo mundo fala isso. Tu muito. conversa na parte nutricional, o sono está em primeiro ou segundo plano, na questão do envelhecimento, o sono. Sim, sim. Tem que ter horário para dormir, será? Colocar o despertador? Já tem estudos, né, que falam que a gente precisa, dormir 8 horas. Tem pessoas que conseguem menos, um pouquinho, mas o ideal seria dormir essas 8 Essas horas. 8 Então, horas. tem as blue zones hoje que você se fizer uma investigação, um estudo, você vai ver que são pessoas que se alimentam muito bem, que realmente, né, tomam um sol adequado, têm um sono adequado. Depois, para um próximo, a gente fala um pouco mais, que eu também sou estudante de nutrição, né, no meio disso Coisa linda, tudo, coisa né, então boa. eu adoro falar sobre isso, eu acho muito importante. E o sono, ele está diretamente ligado a todo o nosso corpo, né, principalmente o ganho de massa muscular, porque é ali que a gente consegue os hormônios adequados para o crescimento muscular. Sim. E hoje, com as pessoas buscando atrair mais clientes, mais paciente, aparecer um pouco mais na rede social, porque é uma fonte de renda, né? Virou. Hoje é um oceano enorme para ser desvendado, né? A aparência faz uma diferença, né? Como que foi a rede social para você? Que você disse assim, ó, poxa, eu preciso estar na rede social porque eu vou atrair mais pessoas e vou ter mais paciente e aqui eu vou fazer as minhas vendas, as minhas consultorias. Como foi esse, né? Porque se sentir bem, né? Dar uma pessoa bonita e na câmera aqui conseguir conversar. Como que foi essa trajetória para ti? Está sendo. É um desafio? É um desafio, é um desafio. Eu É, a câmera liga ali. aham, Eu tenho também sim. essa dificuldadezinha ali de falar com o público. Às vezes eu queria falar um pouco mais, mas eu estou ainda me familiarizando com isso, né, porque é necessário, né, vamos dizer assim, como você falou, hoje já é uma fonte de renda para muitas pessoas, É né, uma forma estar ali nas redes sociais. E o meu trabalho, ele é muito isso, as pessoas querem ver o meu estilo, porque se eu falo de saúde e beleza, as pessoas querem ver se eu realmente eu estou cumprindo com aquilo, aham, se eu cumpro com o que eu falo, né. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. isso. Né, e tem que realmente ter essa coerência, né. Então as pessoas querem ver, elas querem ver meu dia a dia, elas querem ver o consultório, e tem uma necessidade de o tempo todo estar ali. Então isso para mim ainda é um pouco complicado, mas eu estou no caminho, estou aprendendo.
E como manter-se atualizada num mercado que muda tanto, né? E com a chegada, né, da inteligência artificial, como, né, trabalhar, porque hoje em dia todo mundo tem um conhecimento específico de alguma coisa porque pesquisou. Como que tu trabalha isso, assim? Tu se atualiza? Porque a indústria da beleza é algo todo dia tá saindo alguma coisa, uma novidade, um procedimento, um cuidado. Claro que tu falou desses cuidados básicos, né, que é alimentação, sono, questão da água, os cuidados de suplementação com a célula, isso tudo acredito que seja até mais importante, só que a gente vai envelhecer e aí entram os procedimentos. Como estar atualizado para isso, Isabela? Como não deixar o tempo ou o mercado engolir a gente como profissional? Isso é muito importante porque a estética e a saúde, ela está acompanhando toda essa revolução tecnológica, né? E cada dia tem um lançamento de um produto novo. Hoje já tem um Botox que ele dura muito mais do que os tradicionais de 3, 4 meses, né? Então precisa sim estar o tempo inteiro se atualizando. Então hoje eu tenho um grupo, por exemplo, de colegas profissionais onde a gente se atualiza, a gente se encontra para se atualizar. Então, uma participou de um congresso lá, um meeting de Miami, a outra do Incas, lá de Paris. Ah, fomos numa atualização ali em São Paulo com determinada especialista em rejuvenescimento de X. Então, a gente sempre se encontra para trocar essas informações, para estarmos atualizadas, porque isso é extremamente importante. Então, existem muitos congressos hoje, né? E cursos, sim, de atualização. Sensacional. Isabela, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria que tu deixasse aqui as tuas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, uma mensagem para o nosso público. Fala aqui Uhum. com o nosso pessoal que está do outro lado. As tuas considerações finais, por favor. Bom, quem se identificou, né, com a minha história, gostou do meu trabalho, eu estou no Instagram, @bela com 2 Ls, coach, de coaching, COUT. E ali tem um material que eu já trabalho. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou ter o prazer de poder receber vocês ali, qualquer pergunta que tiver, e também no meu consultório. Eu atendo em várias regiões aqui de Florianópolis e também de São José. Sensacional. Quero te agradecer, né, por essa aula, Imagina. por passar um pouquinho da tua jornada, da tua vida, de como foi, eh, essa tua trajetória, né, de hoje ser uma profissional que entrega com bastante qualidade, não se preocupando só com o de hoje, mas se preocupando como um todo, oferecendo para os clientes essa possibilidade de rejuvenescer agradavelmente, né. Passou muito rápido, eu não fiz nenhuma das perguntas que eu tinha direcionado aqui. Foi um prazer em ter você conosco, foi um aprendizado. Eu vou tirar muitas dicas, uma consultoria aqui muito extraordinária e eu te espero aqui para a próxima. Quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço por poder compartilhar um pouquinho da minha história e, quem sabe, ajudar muitas outras mulheres. Ajudou sim. Uhum. E você aí do outro lado, que assim como a Isabela, não tem medo de sentar aqui na frente e falar um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho do seu trabalho, de como ajudar outras pessoas, vem aqui, né? Ou se inscreva aqui no canal e te espero aqui. Até mais. Tchau, tchau.